Gostaria de pedir a palavra apenas para um comunicado, se Vossa Excelência me permitir. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente. Presidente, o comunicado que faço neste momento considero da mais extrema gravidade. No último dia 31, dia de uma votação histórica aqui no plenário do Senado Federal, à noite eu já me dirigi ao aeroporto para fazer uma viagem para o interior do Paraná. Então, eu tomei o voo 3151, que saiu em torno de 10 horas da noite, daqui de Brasília, com destino à capital do Paraná, cidade de Curitiba. E, chegando lá, todos os passageiros prontos para o desembarque, senhor presidente, havia um entre esses passageiros que começou a tratar de forma muito desrespeitosa o conjunto de políticos brasileiros e se dirigindo a mim diretamente. Eu não manifestei qualquer tipo de reação que não fosse apenas de registrar ali e solicitar mais respeito por parte do cidadão. Quando o presidente Renan, senhores senadores e senadoras, eu percebi que com o telefone na mão eu poderia gravar aquela manifestação de desrespeito não apenas a mim, mas de desrespeito a qualquer ser humano, e assim o fiz. O celular que estava em minha mão, eu iniciei a gravação. E, para minha surpresa, presidente, quando eu iniciei a gravação, que esse cidadão viu que eu estava iniciando uma gravação, ele se dirigiu a mim com violência extrema, Vossa Excelência já teve a oportunidade de ver o vídeo, para arrancar das minhas mãos o telefone. Como eu não larguei o telefone, a agressão por parte dele foi muito pior. O nome desse cidadão, presidente, é Paulo Henrique da Rocha Loures Denchuk. É um advogado, segundo pesquisamos, um advogado inscrito formalmente na Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado do Paraná. Esse senhor, segundo consta notícias da internet, é um dos líderes do movimento MBL, ou seja, Movimento Brasil Livre, que é aquele movimento que todos sabem, trabalhou muito a favor da substituição da senhora presidenta da República. Além disso, também é um dos líderes de um outro movimento, desta feita, movimento separatista Sul é o meu país. Senhor presidente, na hora, depois do acontecido, e que vários passageiros não apenas me socorreram, mas se prontificaram a ser testemunhas minha da agressão, me dirigi à tripulação, que imediatamente chamou a Polícia Federal para acompanhar o desembarque desse cidadão. E hoje, senhor presidente, no dia anterior, tomamos conhecimento que ele já foi, no dia anterior ao fato ocorrido, ele teria sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná também por uma ação de agressão a um colega seu, advogado, que estava com sua esposa e seu filho de 10 meses de idade. Eu, senhor presidente, quero dizer que já tomei todas as iniciativas, não como parlamentar somente, mas como cidadã brasileira. Nós já constituímos advogado no Estado do Paraná, vamos possivelmente semana que vem entrar com uma ação civil contra esse cidadão, e fizemos aqui a ocorrência na Polícia do Senado Federal, senhor presidente, a ocorrência na Secretaria de Polícia do Senado Federal, Coordenação de Polícia de Investigação, que já está tomando as providências no sentido de encaminhar uma representação ao Ministério Público do Estado do Paraná para que o Ministério Público o denuncie criminalmente. Eu só quero, senhor presidente, lamentar o fato não apenas por eu ser uma mulher, mas o fato da falta de respeito que, infelizmente, alguns cidadãos brasileiros ainda insistem em proferir. Naquele avião havia algumas pessoas que estavam com ele, nitidamente deveriam ter vindo a Brasília para acompanhar essa importante decisão do Senado Federal, mas isso não lhes dá o direito de desrespeitar qualquer pessoa que seja, muito menos um parlamentar, da forma agressiva como ele foi. Fiquei sabendo posteriormente, porque não me fiquei em Curitiba, fui fazer uma internação no interior do Paraná, mas fiquei sabendo, presidente Renan, que ele concedeu várias entrevistas dizendo que e defendendo a possibilidade de hostilizar políticos. Veja a grande diferença: manifestação de opinião não significa agressão com palavras, não significa acusações vazias e muito menos física, porque eu fui agredida fisicamente por esse senhor, que espero pague
pague com toda a força e determinação da justiça brasileira. Infelizmente, tive que ouvir muito lá que apenas a tripulação estava agindo porque se tratava de uma senadora que tem imunidade. Não. A legislação brasileira protege todos os cidadãs e cidadãos. Não fosse eu, uma parlamentar, mas uma pessoa comum que tivesse sofrido a mesma forma de agressão verbal e física, a tripulação teria feito a mesma coisa. Inclusive, a Latam fez publicar uma nota, divulgou uma nota dizendo que tomou todas as providências para que o desembarque desse senhor se desse com o acompanhamento da Polícia Federal em decorrência das suas atitudes dentro da própria aeronave. Quero dizer, senhor presidente, que isso não vai me intimidar, como tenho certeza, essas ações de agressões, de desrespeito não nos intimidarão. Pelo contrário, seguiremos cada vez mais forte, com mais força, defendendo nossos propósitos, os nossos objetivos e as nossas opiniões, presidente. Então, quero dizer a Vossa Excelência que a Secretaria de Polícia do Senado Federal está tomando as providências para que esse caso não passe impune, porque a impunidade, como todos nós sabemos, é exatamente a maior amiga, a maior arma a favor da violência que, infelizmente, nesse momento tão difícil por que passa o Brasil, se alastra. Era esse o comunicado que teria a fazer, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, em nome do PMDB, eu gostaria aqui de prestar solidariedade à senadora Vanessa e aproveitar a oportunidade para condenar qualquer tipo de ato de agressão física ou verbal. Nós temos no país que respeitar a democracia e a posição política de pessoas que pensam iguais ou diferente de nós. Portanto, é inadmissível que qualquer político ou qualquer cidadão brasileiro, por conta de expressar suas convicções e defender os seus ideais, possa ser agredido verbal ou fisicamente em qualquer tipo de manifestação. Eu quero aqui, em nome do PMDB, registrar que é muito importante que não só o Senado brasileiro tome esse posicionamento, mas que todos os setores da justiça e da polícia se mobilizem no sentido de garantir as liberdades individuais e coletivas, nesse caso da senadora Vanessa, a liberdade dela de votar, defender e se manifestar da forma que ela entender. Portanto, em nome do PMDB de todo o Brasil, eu presto aqui a minha solidariedade à senadora Vanessa. Muito obrigado. Senhor presidente, também manifestar... Senadora Desculpa. Manifestar, viu, Vanessa, a nossa indignação, porque a democracia, ela custou muito a chegar na sua plenitude ao nosso país. Voltamos a ela na lide completa dos direitos que todos devem respeitar, principalmente alguém que vem para esta casa representando a sua população, o seu povo, e não pode ser desrespeitado em hipótese nenhuma pela sua opinião. Fosse ou não fosse senadora, a liberdade de expressar o seu juízo de valor, a sua posição política sobre todos os assuntos, tem que merecer o respeito de qualquer cidadão. E que fique também aqui uma observação acerca do procedimento daqueles que, tendo autoridade naquele processo, internamente, onde a senhora se encontrava, que é dentro do avião, nada fizeram para corresponder à confiança de uma pessoa que deveria estar ali, resguardada do seu direito de estar ocupando uma cadeira e fazer o seu tráfico aéreo. Fica aqui também reconhecendo que, às vezes, se olha para uma mulher achando que está diante de uma figura frágil e se enganou quem teve a atitude tão aviltante de agredi-la. E acho que a senhora deve tomar as suas providências e essa casa tem que ser, através do nosso presidente, irá respaldá-la. Meu abraço carinhoso e força. Senador Aloysio. Senhor presidente, eu também quero manifestar minha solidariedade à senadora Vanessa Graziotin por essa agressão torpe que ela acaba de relatar. A senadora teve uma atitude de muita combatividade durante todo esse processo de impeachment. Isso só faz crescer o meu respeito por ela, pela maneira com que ela defendeu as suas convicções. E penso, como os demais colegas que me antecederam, que nós não temos mais por que admitir esse tipo de atitude na disputa política. Eu penso que o recurso à violência, física ou verbal, na luta política, é algo que deve ser banido da nossa convivência. Isso não condiz com a cultura democrática.
Eu mesmo, senhor presidente, na última quinta-feira, vivi um processo bastante desagradável, para dizer o menos. A advogada Janaína Pascoal, que vinha no mesmo voo para São Paulo com minha esposa, foi também ameaçada de agressão por uma pessoa no aeroporto de Congonhas. E a agressão só não consumou porque havia por lá um policial que imediatamente deteve o agressor, que partia para cima da advogada. Penso que esse tipo de comportamento, as injúrias, os gritos, os xingamentos, de lado a lado, devem cessar, para que nós possamos progredir nesse experimento fantástico que é a construção da democracia no nosso país. Senadora Lídice da Mata, senador Jorge Viana, senador Omar, senador Hélio José. Senhor presidente, eu gostaria também de me solidarizar com a senadora Vanessa Graziotin, aqui deste microfone, porque já fiz pessoalmente, e dizer que eu não tenho dúvida de que o fato de ser mulher, e eu vi as imagens, estimularam certamente aquele senhor a essa agressividade. Duvido que, se tivesse ali um homem, ele ousasse tanto. Não tenho dúvida alguma que, diante da violência e diante das agressões, as mulheres se mostram para o agressor como o alvo primeiro, principal. Portanto, eu quero prestar minha solidariedade dizendo que nós não aceitaremos esse tipo de comportamento, parabenizar a senadora Vanessa, que tomou as medidas corretas e, acima de tudo, chamar as mulheres desta casa, as mulheres do Brasil, a não permitirem a violência contra nós. Nós precisamos nos unir para demonstrar que a mulher não continuará sendo objeto da violência fora ou dentro de casa. Muito obrigada. Senador Jorge Viana. Senhor presidente, primeiro quero lamentar um episódio como esse. Nós tivemos um período muito difícil, estamos vivendo ainda as consequências dele no nosso país. A senadora Vanessa se expôs, como permite a democracia, defendendo suas ideias que também são nossas, seu ponto de vista, e sofre uma agressão inaceitável, como são as agressões, que não podemos calar diante dela. Eu e Vossa Excelência assistimos o vídeo. Sou vice-presidente da casa, estava no exercício da presidência, fiquei acompanhando com a segurança do Senado. Nós assistimos o vídeo, a senadora, embarcando aqui em Brasília, começou a ser provocada, xingada e agredida, sentou pacientemente no voo todo de Brasília a Curitiba, com seu fone de ouvido para não ficar ouvindo agressões, e no desembarque, não só foi novamente agredida covardemente, mas houve agressão física. Ela tomou a iniciativa de filmar seu agressor e ele partiu para agressão física. Tem precedentes, é uma pessoa que parece que se esconde atrás de uma carteira da OAB, já agrediu outros inúmeros de pessoas, tem as teses mais inaceitáveis, e nós precisamos tomar uma atitude definitiva. Não porque é uma senadora, não porque é um senador, mas aqui eu cumprimento até os colegas, suprapartidariamente, e a partir de uma decisão que eu sei que Vossa Excelência tomará, porque já me informou, como mesa do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, aqui a nossa solidariedade, a querida colega Vanessa, ela não pode se intimidar com isso, e é inaceitável num país como o nosso. Nós temos que agora, temos a liberdade de expressão que a Constituição nos garante no plenário, mas temos que andar como? Fora do plenário. Então, eu acho que uma atitude exemplar precisa ser adotada e vale para todo mundo. Divergir, tudo bem, fazer manifestação, muito bem, mas nada de agressão física contra ninguém, seja de um lado, seja do outro. E eu me solidarizo aqui com a colega Vanessa, que é um exemplo de determinação da Casa e precisa ter o respaldo da instituição Congresso e Senado Federal para poder seguir com sua vida parlamentar. Senadora Lídice da Mata. Senador Omar.
Senhor Essa presidente, palavra, senhor presidente. Por mais que eu tenha um carinho enorme pela senadora Lídice, ela já se solidarizou com a senadora Vanessa. E essa baiana é uma grande mulher. Em nome das mulheres aqui do Senado, em nome dos homens do Senado e em nome do meu estado, o Amazonas, independente das posições políticas que tomamos, não deixamos de conviver e querer o bem-estar de todos. Veja bem, aqui ninguém está para agredir ninguém. A agressão, no máximo, ela é política, no ponto de vista do campo político, no debate. E isso houve durante meses em relação a esse fato que foi consumado a semana passada. A senadora Vanessa, eu a conheço desde a década de 80, militamos juntos no movimento estudantil, éramos membros do Partido Comunista do Brasil, lideramos por muitos anos o movimento estudantil popular dentro do estado do Amazonas. Depois nos reencontramos na Câmara Municipal, eu presidente da Câmara, ela vereadora, e tivemos oportunidades em que estivemos ao lado e tivemos oportunidades em que estivemos no embate político. Mas nada além do embate político, sem se perder o respeito pelo ser humano e pelo parlamentar. Muitos podem não gostar do posicionamento da Vanessa, mas tem muitos que apoiam o posicionamento da Vanessa. Essa que é uma democracia que nós queremos. É o posicionamento das pessoas ser respeitado, independente porque o que ela está defendendo. A democracia é isso, e quem pode isso depois nos excluir desse posicionamento é aquele que nos colocou aqui, que foi o eleitor, foi o nosso Estado. A senadora Vanessa não fala em meu nome, fala em nome da minha família, das pessoas que têm um carinho por mim, e tenho certeza que fala em nome de milhares e milhares de amazonenses. Você não tem só a solidariedade como senadora, mas principalmente a solidariedade, você sabe bem disso, o respeito que eu sempre tive e tenho, a minha solidariedade como mulher, como mãe e como esposa. Não é justo isso. E outros parlamentares aqui, que não são mulheres, homens também, já foram, de uma forma ou de outra, atacados. Vários senadores por se posicionarem a favor do impeachment e outros por se posicionarem contra o impeachment. Mas isso tem que estar um basta. E principalmente uma pessoa que é formada em direito. A OAB não pode permitir em seus quadros um cidadão que não tem compostura, que não tem respeito às mulheres, porque um homem desse não tem o direito, aliás, não é que não tem o direito, não tem moral para defender absolutamente nenhum cliente dele agindo dessa forma, uma forma, não a mulher só, a senadora que eu quero dizer, mas simplesmente por ser uma mulher. E eu vi o vídeo e lhe digo, muitas pessoas no nosso estado, tenho a certeza absoluta, se solidarizam com a mulher Vanessa, com a mãe Vanessa, com a esposa Vanessa e com uma pessoa que tem uma história que não pode ser jogada na lata do lixo do dia para a noite, que não pode ser esquecida. Vossa Excelência, divergimos aqui no embate político, mas tenha certeza que a minha solidariedade pessoal e da minha família é toda com a senhora. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador José Aníbal. Acho que eu estava inscrito Senador antes. Hélio Não? José, por favor, vamos falando. Senhor presidente, como relator do projeto do empoderamento da mulher na política e no esporte, que foi aprovado esse ano, inclusive um projeto que teve também a lavra da nossa querida senadora Vanessa Graziotin, quero me solidarizar. Eu acho que não é possível esse tipo de agressão a uma mulher, a uma companheira, a uma mãe, igual foi colocado aqui, de luta dos princípios democráticos do nosso país. O senador Cristóvão, semana passada, também foi duramente agredido aqui na Comissão de Educação, quando estava fazendo uma discussão. Também me solidarizo ao senador Cristóvão Buarque. Então, são ambos lados que tomaram posicionamento opostos, todos sendo agredidos. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação de parte de ninguém. Eu queria aproveitar, senhor presidente, depois de me solidarizar com a nossa querida senadora Vanessa e com o senador Cristóvão, de falar com o senhor a seguinte questão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, comemoramos este ano de 2016 duas datas muito especiais para a comunicação social da Universidade de Brasília: os 10 anos da Fundação UNBTV e os 30 anos do Centro de Produção Cultural e Educativo do CPCE. Por este motivo, em julho deste ano, eu e mais 6 parlamentares apresentamos um requerimento de sessão especial a ser realizada no próximo dia 17 de outubro
para, num ato legislativo, prestigiar a TV universitária, prestigiar a produção cultural e educativa universitária, que representa um anseio da população e um atendimento das diretrizes constitucionais. Por todo o exposto, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência colocar em votação o requerimento 566-566 de 2016 e estou certo que contaremos com o lustro e generoso apoio de nossos nobres colegas senadoras e senadores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Aníbal. Senhor presidente, é um constrangimento e cria indignação ver qualquer membro desta casa, da Câmara, ou qualquer político, por suas posições, ser hostilizado. E hostilizado de uma forma grosseira. Não é uma abordagem para uma conversa, para um questionamento. É uma agressão. É um julgamento que quer ser sumário. Evidentemente que nós não podemos aceitar isso. Senadora Vanessa Graziotin, quando eu vi aquilo, eu me interessei em olhar um pouco mais, até para ver como ela tinha se posicionado. E ela se posicionou muito bem. Aliás, eu não esperava isso, outra coisa dela. Tem que enfrentar, tem que questionar e tem que mostrar que isso tem toda improcedência e não ajuda o momento que nós vivemos hoje. Só agrava, piora. Eu quero também estender essa minha solidariedade à Janaína Pascoal, ao Cássio Cunha Lima. Eu próprio fui objeto de... Aí já não foi nenhum questionamento, foi uma contundente agressão, não é? Eu acho que realmente não nos levará a lugar nenhum isso aí. Não é possível, tem que aprender com a história. Esse ambiente de uma tensão que extrapola os limites da civilidade, que não propicia qualquer debate, só atende àqueles que não estão com nenhum interesse em fazer o Brasil sair dessa situação em que se encontra. Então, se nós aqui no Parlamento, e por isso vinha pedir a palavra agora, senhor presidente, se nós não reiterarmos todo o tempo o nosso repúdio a isso, a nossa insatisfação com esse tipo de procedimento, inclusive para aqueles que sejam simpáticos a um e outro e que eventualmente estejam propensos a fazer isso, que não se faça mais isso. O Brasil precisa dar uma demonstração da mesma maturidade com que fizemos um procedimento aqui doloroso, difícil, mas dentro dos regulamentos democráticos, continuar conversando dentro dos regulamentos da democracia. É isso, senhor presidente. Senador José Pimentel. Senhor presidente. Senhor presidente, senador Renan Calheiros. Eu já estou me colocando aqui porque de lá Vossa Excelência não ouve. Senhoras senadoras, nosso presidente puder, da CCJ... Depois de atender ao senador Pimentel, eu gostaria de expressar o meu pensamento sobre esse episódio. Pela juventude acumulada, vamos conceder ao Zé Maranhão, nosso presidente da CCJ. Por gentileza. Senador José Maranhão. Não, assim eu vou ficar constrangido. De forma alguma. Bem, senhor presidente, eu quero trazer também a minha solidariedade à colega Vanessa Graziotin, que eu não conhecia antes de ser senador da República pela segunda vez. E foi uma das boas coisas que aconteceu na minha vida, conhecer Vanessa. Uma pessoa de quem a gente pode divergir, mas tem que respeitá-la. Porque o que ela exercita aqui é o direito democrático de expressar o seu pensamento, e ela faz isso com brilhantismo, com coragem, às vezes com veemência, mas sempre garantindo a linha da elegância, da lhaneza no trato. Quantas vezes eu não fiquei contrariado com as posições de Vanessa aqui, não com as posições, mas pela forma veemente com que ela se pronunciou. Mas logo mais, quando eu vi o segundo tempo da sua exposição, eu retifiquei tudo o que tinha dito. Aprendi a admirá-la, respeitá-la. É uma mulher extraordinária. E, na realidade, nós precisamos de pessoas como Vanessa, que têm coragem de assumir posições, que, por isso mesmo, merece o nosso respeito. E aqui eu me lembro de uma frase de Voltaire, o filósofo Voltaire, o escritor Voltaire: não concordo com a só palavra do que dizeis, mas morro defendendo o direito de dizer. Você, Vanessa, conquistou
a admiração de toda esta Casa do Congresso Nacional, é o que eu estou ouvindo agora. Nesse momento, se mostram indignados com o que aconteceu a você, mas sente satisfação de poder expressar sua admiração e seu respeito à grande mulher que você tem sido. Senador Pimentel, senador Armando. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, nossas senadoras, nossos senadores, quero também trazer a minha solidariedade à senadora Vanessa e registrar de que se nós não tivermos uma posição firme com relação a esses fatos, senhor presidente, nós vamos assistir outros mais graves praticados por aqueles que pregam ódio e não querem uma democracia consolidada. Por isso, a iniciativa da nossa mesa, através de Vossa Excelência e os demais pares, para nós não é nenhuma surpresa. Portanto, conte com a nossa solidariedade nessa ação, particularmente a essa mulher líder e batalhadora. Senador Armando Monteiro. Senhor presidente, companheiros e companheiras, eu quero também expressar a minha querida amiga, a senadora Vanessa Graziotin, a minha solidariedade. E quero lamentar que o Brasil possa estar vivendo algo regressivo. Nós imaginávamos que os padrões de convivência democrática tivessem no Brasil avançado do ponto de vista do nosso processo político. Mas o que se constata é uma crescente intolerância. A intolerância que nada mais é do que a negação do próprio espírito democrático, a incapacidade de conviver com os contrários. Portanto, esses fatos vêm se multiplicando no Brasil e agora mesmo eu tenho certeza que o senador Humberto haverá também de trazer essa informação. O candidato a prefeito do Recife, o João Paulo Lima Silva, ex-prefeito do Recife, sofreu uma tentativa de agressão há poucas horas no shopping center lá do Recife. Uma coisa absolutamente despropositada, truculenta, absurda. Portanto, eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, registrar aqui essa inconformidade e eu quero, minha cara senadora Vanessa, expressar a você também a admiração que tenho pela sua figura. Você que alia a forma terna, cordial de conviver com os companheiros e, ao mesmo tempo, uma posição sempre muito firme e combativa na defesa das suas posições. Portanto, receba a expressão do meu apreço, da minha admiração e da minha indignação com esse episódio. Senador Tasso Gereissati. Senador Renan, na mesma linha colocada aqui já por vários senadores, eu queria colocar a nossa solidariedade à senadora Vanessa Graziotin, ocorrida num voo para Curitiba, que eu entendo como absolutamente inaceitável. Não fosse por uma agressão a uma senadora da República que nada mais fez aqui neste plenário do que exercer não só o seu direito, mas o seu dever de colocar para fora suas opiniões, as suas posições políticas, representando aqueles que a elegeram. Então, ela estava e tem sido uma grande defensora daquilo que ela acredita ser o seu dever, sendo, portanto, uma grande senadora. Apesar de ter opiniões, muitas vezes, na maioria das vezes, inteiramente divergentes das minhas opiniões, ela, como todo senador dessa casa, principalmente ainda se tratando de uma mulher, tem de nós todo o respeito e toda a admiração, e de nenhum de nós, eu tenho certeza, não existe um senador que esteja de acordo ou não esteja revoltado e indignado com o que aconteceu com a senadora. Mas gostaria também, pelo que li nos jornais, a nossa solidariedade ao senador Cristóvão, porque eu li nos jornais que neste fim de semana foram à porta da sua casa, grupos de manifestantes à porta da sua casa, onde ele estava com sua família, fazer manifestações contra o senador por ele ter tido esse voto ou aquele voto. Também
E aqui na Comissão de Educação, a mesma coisa com o senador Cristóvão. Se nós começarmos a nos intimidar em função de manifestações como essa que aconteceram, acabou-se o Senado, acabou-se o Parlamento, acabou-se a democracia, porque a nossa dever é expressar com franqueza e transparência cada um de nós a sua opinião. Então fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade e a nossa indignação. Senador Fernando Bezerra Coelho. Senhor presidente. Senador Garibaldi Alves, senador José Agripino, senador Lindbergh, senador Ricardo Ferraz, senador Lazier. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu peço só que sintetize ao máximo, porque nós temos ainda um orador na tribuna e vamos começar a ordem do dia. Senhor presidente, serei breve, mas venho à tribuna de à parte para trazer a minha solidariedade a essa amiga, companheira, guerreira, que é a senadora Vanessa Graziotin. Aprendi a admirá-la. Participo com ela de importantes comissões nessa casa e nos momentos de adversidade a senadora Vanessa cresce, se agiganta na defesa daquilo que acredita, dos valores que defende e professa, e por isso é que é inadmissível que ela possa ser alvo de tanto preconceito, de intolerância, como os fatos que aqui já foram relatados. Quero também trazer a minha solidariedade ao senador Cristóvão Buarque e quero trazer a minha solidariedade, como aqui fez o senador Armando Monteiro, com o episódio ocorrido hoje num shopping center do Recife, com o ex-prefeito João Paulo Lima e Silva. Estamos vivendo momentos bicudos na política brasileira e é preciso que a gente dê um basta a essas intolerâncias, a essa incivilidade, para que a gente possa resgatar os valores democráticos que devem reinar e prevalecer no convívio da sociedade brasileira. Muito obrigado. Senador Garibaldi. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, eu também quero prestar a minha solidariedade à senadora Vanessa. Eu confesso que ela já me fez algumas raivas, mas isso não diminuiu a minha admiração por ela. Tenho por ela a maior admiração pela figura combativa que ela é, pela coerência, pelo fato de que ela não leva desaforo para casa. E esse advogado deve ser um insano. Não temos outra qualificação para um advogado que faz uma agressão dessa. Merece o nosso repúdio. Nós que aqui temos uma casa democrática, temos que realmente deixar aqui patenteado o nosso protesto e que a senadora Vanessa merece hoje a solidariedade de toda a casa. Senador Humberto Costa, eu também... Senhor presidente, vou procurar ser o mais rápido possível. Senhor presidente, eu tenho uma reação pessoal impecável com a senadora Vanessa Graziotin. Eu entendo que Vanessa e eu somos, além do mais, amigos. Nós somos adversários políticos, mas do ponto de vista da convivência pessoal, nós temos uma convivência impecável. Sempre foi e não vai deixar de ser. Estejam onde estiverem as divergências. Agora, ela foi objeto de uma manifestação grosseira que está trazendo o plenário do Senado a se manifestar. E acho que em muito boa hora, Vanessa, senadora Vanessa, porque ouve-se falar de manifestações ao senador Aloysio Nunes, ao senador Cássio Cunha Lima, a Vossa Excelência, ao senador Cristóvão Buarque. Isso está se generalizando. O que está ocorrendo aqui no plenário do Senado está passando para fora, para a sociedade, de forma a radicalizar posições indesejáveis.
Não dá. A democracia envolve divergências, mas não afrontas. Não você chegar no aeroporto ou dentro do avião sobressaltado. É o que está ocorrendo hoje. Se chega no aeroporto ou dentro do avião, sobressaltado. Porque não se sabe o que esperar de um brasileiro que ouve as manifestações extremadas de um lado e do outro e que toma posição e deixa a posição transbordar para o líder político, que está desempenhando o seu papel. Nada mais do que o seu papel, para um lado ou para o outro, o seu papel. Então, eu acho que essa manifestação de solidariedade justa, Vossa Excelência, ela está ocorrendo em boa hora, porque ela está fazendo com que possa repercutir lá fora a nossa preocupação com o respeito do cidadão às manifestações que acontecem aqui dentro. Aqui dentro nós representamos a democracia brasileira, isso aqui é a Casa da Federação, aqui cada senador representa um Estado, são 3 por Estado. Todos têm o direito de se manifestar e de manifestar suas posições políticas. E o brasileiro que está lá fora tem que entender isso. E não que a gente esteja estimulando a que se provoque senador ou deputado A ou B pelo fato de estarem defendendo os seus pontos de vista democraticamente. Eu quero manifestar a minha absoluta solidariedade à Vossa Excelência, mas manifestar também a minha preocupação para que os brasileiros de todas as matizes ideológicas entendam que nesta casa se pratica democracia e que ninguém tem o direito de fazer aquilo que não é correto. A indisposição pessoal, a provocação pessoal, isso não é democracia, isso não é o que nós aconselhamos. Obrigada, Agripino. Senadora Ana Amélia. Senhor presidente Renan Calheiros, senador Humberto Costa, que tratou desse tema, eu queria, da mesma forma como os senadores que me antecederam, neste registro de um gesto inaceitável sobre todos os aspectos. Quanto mais não seja de que estamos vivendo num país democrático, num país solidário, num país pacífico e que não é possível num ambiente, especialmente em qualquer lugar, numa praça pública, num supermercado, numa farmácia, num restaurante, qualquer senador ou qualquer cidadão ser agredido dessa forma, seja com palavras, com gestos, com atos e até com uma agressão física, que é a pior de todas. Às vezes também uma palavra agressiva demais pode ferir tanto quanto um tapa no rosto. E isso é o mais grave nesse momento. Eu também, hoje, ao usar a tribuna, manifestei a minha solidariedade ao senador Cristóvão Buarque, porque aqui dentro do Senado ele foi atacado injustamente, de uma maneira covarde, eu acho que desrespeitosa por estarmos na nossa casa. Aqui é o Senado da República e é uma instituição que está cumprindo com o seu dever. Nós tivemos com a senadora Vanessa, na comissão especial do impeachment, momentos de muita tensão, mas trabalhamos cada uma, e disse isso no final dos nossos trabalhos, cumprindo cada um de nós o seu dever, ela com uma coragem, com destemor, com preparo, defendendo a ex-presidente Dilma Rousseff, e eu fazendo a minha parte, cada uma com a sua consciência tranquila e fazendo a defesa das suas convicções. E isto eu tenho o orgulho de estar participando deste processo, que não é um processo agradável, não foi um julgamento que causou satisfação e nem alegria. Mas cada um teve que aqui não se omitir e cumprir com o seu dever. Eu, hoje, pela madrugada, 300 pessoas do MST invadiram uma propriedade que até 2014 me pertencia, senador Renan Calheiros, foi invadida pelo MST e disseram lá, a sua líder, Júlia, ou codinome, se declarou que estavam fazendo aquela invasão de novos proprietários que adquiriram. A propriedade e a titulação só será dada em 2017, quando terminará o pagamento, porque foi feito em parcelas. E as outras herdeiras, filhas do meu marido, também estão sofrendo, mas quem mais sofre são os novos proprietários. Pessoas empreendedoras, família Friso, que está lá trabalhando, gerando emprego e renda. Então não é admissível, porque por um ato político, invadir uma propriedade privada, lesando ou cometendo um ato que não é de ação social, mas é de puro vandalismo. E não é aceitável que, por eu ter votado a favor do impeachment, tenham feito essa invasão contra
um grupo inocente que não tem nada a ver com as minhas ações. Podem até pensar de forma diferente do que eu. Então, eu quero manifestar novamente isso. Não temo essas agressões, mas elas não são adequadas. E por isso, senadora Vanessa, isso alimenta mais ainda esse sentimento contrários ao sistema. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter respeito entre as pessoas, assim como tivemos ao longo do tempo na comissão especial. Vários senadores também pelas redes sociais receberam ameaças, e eu também recebi uma de um cidadão em Porto Alegre. Pedi à Polícia do Senado, que está agindo já adequadamente, mas eu penso que a sociedade brasileira está olhando e fiscalizando. Então, senadora Vanessa, também a minha solidariedade, exatamente por esse ato que é inaceitável do ponto de vista de uma agressão, simplesmente por uma pessoa não concordar com a sua forma de pensar e a sua forma de agir, exercendo o seu mandato como senadora eleita pelo Estado do Amazonas. Então, minha solidariedade também à senhora. Senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente. A palavra a Vossa Excelência. As minhas divergências com relação à senadora Vanessa Graziotin são divergências frontais, são divergências abertas, são divergências conhecidas, mas as nossas divergências e os nossos conflitos, eles se limitam às nossas opiniões e às nossas convicções políticas. Jamais, em tempo algum, as nossas divergências podem se sobrepor ao ambiente da civilidade e do respeito. Até porque, como princípio básico, o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. As ofensas sofridas pela senadora Vanessa Graziotin foram ofensas de alguém covarde, alguém que levanta a sua voz, o seu braço contra uma mulher, se valendo da sua condição machista. Não há covardia que ofenda tanto quanto as agressões sofridas contra uma criança, uma mulher ou mesmo alguém com idade já mais avançada. De modo que eu quero manifestar aqui, senhor presidente, a minha mais inteira solidariedade à senadora Vanessa Graziotin contra essa covardia sofrida por esse desqualificado que levantou a sua voz, levantou a sua mão contra uma mulher. Isso não faz e não tem sentido, portanto, essa é uma atitude primitiva que nós precisamos condenar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senador Lindbergh, nós vamos conceder a palavra ao senador peço até Humberto desculpas Costa. ao senador Humberto Costa, mas tendo uma homenagem dessa do plenário do Senado, eu não poderia deixar de trazer o meu abraço, a minha solidariedade a essa amiga querida, essa companheira incrível que é a senadora Vanessa Graziotin, dizendo, senhor presidente, que a gente tem que se levantar contra qualquer tipo de violência, contra qualquer senador. Aqui, independente das posições. No caso da senadora Vanessa, ela foi agredida verbalmente e fisicamente, porque ela, depois de várias agressões verbais, ela começou a filmar e o agressor quis arrancar o celular dela, puxou seu cabelo e ela bateu a cabeça. Uma agressão seríssima. Mas eu quero dizer aqui que eu quero estender essa solidariedade a qualquer outro senador que for vítima de agressão, independente das posições, senhor presidente. A gente tem que respeitar as ideias, as posições ideológicas distintas. É isso que o Brasil precisa nesse momento. Força, Vanessa. Presidente, Valadares aqui. Senador Valadares, senador João Alberto e senador Randolfo. Presidente, estamos vivendo um momento tenso na vida política do Brasil, mas nem por isso podemos perder a ternura. Temos que tratar todos aqueles, quaisquer posições que tomem, com respeito, cordialidade. Afinal, as posições políticas não podem ser confundidas num país democrático. Tivemos, por exemplo, lá em Sergipe, agressões contra parlamentares. O senador Eduardo Amorim, o deputado Joni, pastor evangélico, sofreram no aeroporto constrangimento terrível e foram à Polícia Federal prestar queixa para
que assuntos dessa natureza não voltem a acontecer lá no estado de Sergipe. Por isso eu quero apresentar à senadora Vanessa a nossa mais inteira e restrita solidariedade. Ela é uma pessoa de posições abertas, transparentes, uma pessoa corajosa, coerente. Por isso ela merece o respeito de todos nós, mesmo que em dado momento não estejamos alinhados com o seu posicionamento político. Senador João Alberto. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu estou chegando de uma audiência e eu não ouvi o pronunciamento do senador Humberto Costa. Eu gostaria de ter ouvido, mas ainda vai fazer o pronunciamento, eu estou vendo na tribuna. Mas eu li pelos jornais as ofensas à senadora Vanessa Graziotin. Eu quero me solidarizar à senadora e dizer que, no meu entender, a casa era que deveria tomar as providências necessárias. Nós vivemos numa democracia. Eu não posso admitir ser policiado. Eu não posso admitir que um senador, pelos seus pronunciamentos, possam ser questionados da maneira que estão sendo questionados. Eu quero aqui deixar minha solidariedade a Vanessa Graziotin. Eu a ouço muito bem. Eu sei dos seus ideais. Com muitos eu comungo. E quero dizer para ela que essas ofensas não façam com que ela retroceda e que ela continue firme nos seus pensamentos. E dizer que eu lamento muito que no Brasil ainda possa acontecer fatos como este, desta agressão à nossa querida senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues, senador Amorim na sequência, senador Humberto Costa. Senhor presidente, só para destacar, a agressão à senadora Vanessa é uma agressão a este parlamento, é uma agressão à democracia. Não pode ser aceito por qualquer por qualquer membro desse parlamento, de qualquer que seja a posição política, seja de direita, seja de esquerda, seja da Rede, seja do DEM, seja do PCdoB. É inaceitável com a convivência democrática. Nós não podemos permitir, senhor presidente, que neste país prospere e saia vitoriosa a intolerância. Qualquer membro do Senado Federal, qualquer membro desse parlamento, vítima de qualquer tipo de agressão, deve receber de nós a total solidariedade, o desagravo total e deve ter, sem dúvida alguma, uma tomada de posição por parte dessa casa contra os agressores. Repito, é uma agressão ao parlamento e é uma agressão à democracia. Senador Amorim. Senhor presidente, eu também quero prestar minha solidariedade à senadora Vanessa Graziotin, que, assim como eu também fui agredido, senhor presidente. Quando eu desembarquei no aeroporto de Aracaju, juntamente, como disse o senador Valadares, com o deputado Jones, eu também fui agredido. Não só verbalmente falando, não só com palavras, mas fisicamente também. Fiz como fez a senadora Vanessa Graziotin. Prestou queixa, Polícia Federal, Polícia Civil, porque o manto da democracia não pode encobrir, senhor presidente, de forma nenhuma, agressões nem covardes neste país, que muitas vezes tem atitudes egoístas e individualistas e não respeitam as diferenças. Democracia significa, sobretudo, o respeito àquele que pensa igual ou àquele que pensa diferente. E é sempre assim agimos aqui. Muitas vezes tem uma discordância do posicionamento da senadora Vanessa, mas existe uma cordialidade, existe uma amizade muito forte. Não é isso, Vanessa? Sempre nos respeitamos, até nas palavras, nas discordâncias. Posso ser que ela me convença como me convenceu em muitos momentos, e a recíproca é verdadeira. Então, volto a repetir que o manto da democracia não pode
servir de proteção para covardes nem para os mentirosos que são apenas ditadores na prática. Então, Vanessa, minha solidariedade, eu como vítima também, e digo que eu agi como você, fui atrás do meu direito, fui na Polícia Federal e na Polícia Civil e prestei queixa. Depois se descobriu que entre os agressores estavam 2 filhos de um deputado federal. A mesa se solidariza com Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, diante dessa lamentável agressão sofrida por uma mulher, senadora da República, parlamentar, por este parlamento, justamente em virtude, evidentemente, de fatos ligados ao exercício do mandato. Trata-se de uma atitude covarde, machista e antidemocrática, que merece receber deste Senado Federal o mais profundo repúdio. Eu determino às instâncias administrativas do Senado Federal, em particular a advocacia do Senado Federal, que adote as providências legais para garantir a punição do agressor e a devida reparação à honra de Vossa Excelência e dessa Casa. E peço também aos meios de comunicação do Senado Federal que, por favor, faça veicular este vídeo que materializa essa covarde, essa vergonhosa, essa primitiva, como disse o senador Ricardo Ferraço, agressão. Só assim nós vamos não só demonstrar o inconformismo desta Casa com essa covarde agressão, como vamos expor essas cenas absurdas ao repúdio da opinião pública brasileira, para que esses fatos não se repitam contra senador ou contra senadores, seja de quais partidos forem, e mesmo contra cidadão. Vários senadores foram igualmente agredidos, o senador José Aníbal já o disse aqui muito bem, a nossa solidariedade ao senador Cristóvão Buarque também, ao senador Amorim e a outros senadores que igualmente foram agredidos. Democracia não é isso. Democracia exige, antes de qualquer coisa, a convivência até dos contrários. A presidência manifesta seu apoio e solidariedade à senadora Vanessa Graziotin, que, como todos sabem, é uma querida e combativa parlamentar que representa com muita dignidade a população do estado do Amazonas e, em especial, as mulheres do Congresso Nacional. A senadora Vanessa, inclusive, é a procuradora da mulher do Senado Federal e foi vítima de uma brutal agressão no desembarque do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, na noite de quarta-feira, 31 de agosto. Mais uma vez, eu repudio veementemente toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Eu vou conceder a palavra, senadora Vanessa, ao senador Humberto Costa. Mas, se Vossa Excelência permite, apenas para um agradecimento, senhor presidente, depois de tantas manifestações, inclusive de Vossa Excelência, do nosso vice-presidente, senador Jorge Viana, de todos os senadores e senadoras que, além de ser senadores e senadoras, são companheiros aqui do Senado Federal. E dizer, senhor presidente, que muito me emociona a solidariedade. Tenho certeza, todos os senhores e as senhoras, que eu teria tomado a mesma atitude, que, afinal de contas, é um ser humano a sofrer uma agressão. Acho que a nossa convivência aqui no Senado, concordo com o que todos disseram, apesar das divergências profundas, significativas, mas do ponto de vista da relação, do ponto de vista do respeito, senhor presidente, eu não me lembro de qualquer episódio aqui que eu tenha tido qualquer problema com qualquer colega ou qualquer colega. Então, muito obrigada pela solidariedade, muito obrigada, presidente Renan, e principalmente pela atitude de fazer divulgar o vídeo.
vídeo. Aquela parte do vídeo, existem outros vídeos. Ontem eu tomei conhecimento de outro vídeo, mas aquele vídeo que Vossa Excelência viu foi o que eu consegui gravar, poucos segundos, mas que mostram tudo da agressão vil, brutal, de que foi vítima. Fui eu vítima, mas poderia ter sido qualquer outro deste plenário. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, presidente Renan, pela solidariedade tão importante, tão cara a mim neste momento. Eu vou conceder a palavra ao senador Humberto Costa. Logo em seguida, nós vamos começar a ordem do dia. Eu peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que, por favor, venham ao plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, eu queria também, no início da minha fala, me solidarizar integralmente com a nossa companheira, a senadora Vanessa Graziotin, pela agressão de que ela foi vítima. Eu entendo também que, independentemente de ser de direita, de esquerda, de ter tal ou qual posição sobre um determinado assunto, ninguém pode ser vítima de qualquer tipo de agressão, seja verbal, seja física, enfim. Eu quero não somente me solidarizar com ela, mas me solidarizar também com todos que em algum momento foram vítimas de agressão.